Então parece que a igreja, todo o cristianismo é a tentativa de fazer com que a astrologia possa ser de algum modo um sistema explicativo do mundo, desde que se reserve aquilo que hoje em dia a gente subentende como os fenômenos físicos. Porém, para falar da ordem do espírito, os astros não podem nada, só Deus é quem pode. E aí a astrologia atravessa a Idade Média incólume até chegar à Renascença. O Cassirer, um grande filósofo e historiador, alemão, ele faz uma observação muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte: a própria Idade Média cristã não havia conseguido liberar-se desse sistema astrológico e nunca conseguiu superá-lo por completo. Ela acaba por assimilá-lo da mesma forma como tolera e leva adiante as ideias fundamentais da antiguidade pagã. Portanto, se por um lado o conhecimento da Idade Média, se particularmente a medicina e as ciências naturais medievais estão impregnadas de elementos de astrologia, por outro lado, a fé medieval oferece um permanente corretivo para eles. A fé não nega ou elimina tais elementos, mas os subordina ao poder da providência divina. Graças a tal subordinação, a astrologia pôde continuar incólume como um princípio de conhecimento do mundo. Nesse período em que a Idade Média já começa a dar seus passos para entrar naquilo que a gente concebe como o renascimento do homem, ou período da Renascença, curiosamente, todos os debates se voltavam para um único tema. Um ou dois ou três. Um desses temas era: há um determinismo astral ou o homem tem um modo de escapar esse determinismo? Ou seja, há uma liberdade ou há uma determinação? Um dos autores que mais discutiu isso, e ao discutir isso, ele falava de astrologia, é o Coluccio Salutati. E ele diz o seguinte: os astros não são senhores de um poder autônomo. Eles só devem ser vistos como ferramentas na mão de Deus. É nesse sentido que a gente vê os astros subordinados à ideia de um Deus que opera sobre eles. Ou seja, isso já faz parte, isso já está dentro da atmosfera do homem medieval, onde o único modo de explicar a história, a vida e os homens, já não é dado mais pelos astros, e sim por Deus. E aí a gente chega na Renascença, que é o período que nos interessa, essa passagem da Idade Média da Renascença, para introduzir os lapidários dos quais a Angela Breiner vai falar. Mas o que há de mais curioso na Renascença, em especial para o Eugênio Garrin, para o Ernest Cassirer e para outros pensadores que têm um interesse em especial nessa passagem da Idade Média para a Renascença, é que, dado que toda a prática propriamente mágica relacionada à astrologia foi focada na Idade Média, quando passa esse período de opressão, tudo isso se levanta. Então a Renascença, para esses pensadores, seria uma tentativa de juntar aquilo que foi separado ao longo de toda a história da humanidade. A Renascença teria que encontrar uma relação entre a ordem imutável e a vida dinâmica, entre os fatos computados pela ordem e o extraordinário que se apresenta nas invocações e nas preces e nas atividades de ordem mágica. E é nesse sentido que a gente poderia entender por que as práticas mágicas, na Renascença, no prenúncio da descoberta das científicas, no iluminismo, por que elas têm tanto apreço? Porque me parece que isso é incoerente, né? Como é possível o prenúncio da razão e da ciência conviver com a magia? Não é à toa que por isso que muitos pensadores acreditam que tudo aquilo que veio se chamar de ciência moderna está diretamente ligado à prática mágica. Aliás, é o que esses autores dessa época diziam, que a magia não é nada mais e nada menos do que a tentativa do homem medieval e renascentista descobrir as leis ocultas da natureza.
Se a gente pensar como esse homem dessa época olhava para o ímã e olhava para a pólvora, a gente entenderia que para ele todos aqueles jogos pareciam jogos operados por algum processo mágico. E que hoje em dia, com o avanço da ciência, a magia então perderia o seu poder encantatório. Mas isso também é uma das leituras que alguns historiadores de ciência fazem. Não há uma unanimidade a respeito disso, mas de algum modo me parece que essas reflexões sobre a história da astrologia, da magia, ao longo da civilização humana, me explica uma coisa que é fundamental. A astrologia, ela não é um tipo de saber que caminhou de maneira marginal ao longo da história da humanidade. Ela está dentro da história da humanidade. Não se dá para falar de astrologia sem falar de antropologia. Não dá para falar de astrologia sem falar de história. Não dá para falar de astrologia sem falar de ciência. Porque parece que a astrologia, ela tem raízes, ela está completamente embrincada nesses territórios. Então, me parece que investigações na área de filosofia, na área de ciência, na área de antropologia, só tem a contribuir para um enigma. Afinal, qual é o lugar da astrologia dentro da cultura humana? É uma tristeza, às vezes, quando a gente pega grandes nomes na história da astrologia, como, por exemplo, Franz Cumont, como Bucher-Leclerc, como Otto Neugebauer, e eles já tratam de antemão a astrologia como se fosse uma superstição. Então, desde já, a investigação deles já está manchada por uma espécie de preconceito. Na realidade, é um prazer a gente ter obras como, por exemplo, da Barton, que foi premiado, onde você vê que todo o diálogo que ela tenta manter com a história da astrologia é completamente diferente. Né? Assim, não aparece esse véu de preconceito. Né? Tansy Barton, desculpa, tinha esquecido o primeiro nome dela. Mas, tudo isso para que vocês entendam por que os lapidários, por que obras que pretendem, de algum modo, intervir no curso dos astros, intervir nas configurações celestes, tinham tanta importância na Renascença, que é um período que é considerado o prenúncio do advento das ciências modernas. Mas, para que vocês entendam agora os lapidários, eu passo a palavra para Angela Breiner.